Boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente para reconfigurar a nossa audiência pública, que ontem nós tentamos fazer, mas ao final dela percebemos que estava sem som, e aí eu espero que hoje dê tudo certo, né? Regina, boa tarde. Regina, nossa diretora previdenciária, né, vai participar conosco hoje para a gente finalizar os nossos trabalhos, apresentando, né, o resultado dos nossos trabalhos do período de 2021 a 2024. Eu gostaria de começar introduzindo aqui o que é o IPREM. O IPREM é uma autarquia, né, municipal, ela tem autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Ela foi criada em 2002 pela Lei 1761, e ela tem a finalidade de conceder benefícios previdenciários. No início da sua criação, ela concedia os benefícios de aposentadoria, pensão e os benefícios temporários, que eram auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão, né? Entre todos esses benefícios temporários, eles foram extintos da Constituição da concessão pelo Instituto de Previdência a partir da emenda 103, em 2019. A nossa estrutura administrativa, ela é composta por mim, que hoje ainda estou na superintendência, a diretoria administrativa e financeira, que é a Maria de Fátima, a Roberta, a Dreide, a Maria José, a Zizi, e a Maria da Solidade. A diretoria previdenciária tem a Regina como diretora, a Carla, a Lohane e a Cíntia. Como controlador interno, na controladoria nós temos o Leonardo Pacheco e na assessoria jurídica a doutora Sabrina Faria. Temos os conselhos, né? O conselho administrativo hoje ele é presidido pelo Silvinho, que é o Silvio Aparecido. Tem como membro titular a Aida, que é representante da Câmara, a Paula Juliana, representante do sindicato, o Emídio, representante do IPREM, e a Marilúcia, que é a UTI, representante dos aposentados e pensionistas. Como suplente, nós temos o Ramon, representante do Executivo, o Pabloson, representante do Legislativo, a Neide, representante do Sidtrema, a Roberta Malaquias, que é representante do IPREM, e o Marcos Vinícius, que é do representante dos aposentados. No Conselho Fiscal, os titulares são a Lucilene, que está como presidente e representa o Sidtrema, a Janaína Cardoso, que ela é representante do Executivo, e a Tânia, que é representante do Legislativo. Temos como suplente o Pedro Roberto, que é o Beto, representante do Sidtrema, a Cleni, representante do Executivo, e a Iris, que é representante do Legislativo. Como no Comitê de Investimentos, os titulares são a Maria de Fátima, que ela está hoje como presidente do comitê, a Dreide e a Juliana como titulares, a Paula Juliana como titular. Como suplente, a gente tem a Tânia, a Regina e a Cláudia Salaber. Eu faço parte do Comitê de Investimento por ser superintendente. O superintendente, na nossa legislação, ela tem a previsão de ser membro nato. E a Fátima também acumula a função de gestora de recursos. Quem que nos fiscaliza hoje? Os nossos órgãos fiscalizadores é o Conselho Fiscal, o controle interno, né, o nosso controle interno aqui, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a Secretaria da Previdência. Sem contar que o Ministério Público também é um órgão que a gente está passível de fiscalização, a Câmara de Vereadores e a população como um todo, né? A gente deve essa satisfação para uma população como um todo. O que é os benefícios que o IPREM ele oferece? Eu vou deixar a Regina
falar para vocês, que é a parte do benefício, e ela vai expor isso para vocês. Boa tarde. O IPREM hoje ele concede aposentadorias voluntárias, aposentadoria por idade tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, aposentadoria compulsória e para os dependentes as pensões por morte. No período de 2021 a 2024, foram concedidas 80 aposentadorias voluntárias, 3 compulsórias. Da Câmara não foi concedida nenhuma nesse período. Por idade e tempo de contribuição foram concedidas 5. Por idade proporcional foram 12. Revisão de aposentadoria foram feitas 4. Pensão por morte de servidor aposentado foram 15 e pensão por morte de servidor ativo, 10. Foram concedidas nesse período de 2021 a 2024, 129 benefícios. Hoje, na Prefeitura, nós contamos com um número de servidores efetivos de 923, 8 servidores do Legislativo, que é da Câmara, um total de 931 servidores. Aposentados custeados pela Prefeitura, o aporte 51, aposentados custeados com recursos previdenciários 330, um total de 351 aposentados. Pensionistas custeados pela Prefeitura, aporte 26, e pensionistas custeados com recursos previdenciários 59, um total de 85. No total de beneficiários é de 1.367 beneficiários. Então, a gestão financeira, ela é feita toda como gestão própria, né? A gente não tem nenhuma empresa que a gente terceiriza essa gestão financeira. A gente tem assessorias, consultorias, mas toda decisão, toda finalização do processo é feita pela própria diretoria executiva em conjunto com os conselhos, né? A gestão hoje, ela é voltada para as ações de receita, despesa de investimento. Então, a nossa gestão financeira, ela está ligada na parte de receita, despesa e dos investimentos financeiros. O que custeia o Instituto de Previdência? São as contribuições que os servidores têm, né, descontados no seu pagamento, uma alíquota de 14%. Então, todo servidor que está na ativa, ele contribui com 14%. Os servidores da ativa também, a prefeitura, o empregador, né? A prefeitura, a Câmara, o IPREM, ela contribui com a parte patronal de 18,82% do seu salário. Os servidores que estão licenciados, licença sem vencimento, eles contribuem com as duas alíquotas, a patronal e a do servidor, que ela totaliza em 32,82%. A compensação previdenciária também é uma fonte de recurso. O aporte financeiro da folha de pagamento, que a Regina falou, os aposentados que existiam, até que complementaram os seus direitos de aposentadoria até 31 de dezembro de 2004, eles são custeados pelo Tesouro, que a gente chama os aposentados do aporte. O aporte do déficit atorial é outro recurso que a prefeitura faz repasse em função de uma lacuna existente de débito, né, durante um grande período que a gente não tinha nenhuma modalidade de contribuição previdenciária, então ficou essa lacuna e pelo motivo dessa lacuna criou-se um déficit atorial muito alto e a prefeitura faz esses repasses. As rentabilidades das aplicações financeiras, que também é uma outra fonte de recurso, do recurso que é aplicado todo mês, eles têm os rendimentos financeiros e dessas aplicações, essas rentabilidades passam a ser contadas também como uma fonte de recurso. Outra fonte de recurso também, que não está descrita aqui, mas também a gente deve considerar, as contribuições dos servidores aposentados e pensionistas que têm o seu vencimento, né, o seu provento
maior do que o salário, o teto máximo do INSS. Então, todo mundo que tem o teto acima do INSS, o que excede no seu valor, ele é considerado, ele tem que ser tributado na alíquota do servidor em 14%. Então, a contribuição funcional, né, o que eu já tinha dito aqui, é o valor descontado no contra-cheque do servidor sobre as verbas permanentes e as temporárias, caso opte por contribuir sobre ela. Então, o que seria isso? Uma pessoa que tem lá, que está no cargo comissionado, recebe uma gratificação. Ela não deve contribuir sobre a gratificação, mas se o servidor entender que ele quer contribuir sobre essa verba, ele vai fazer a opção expressa, né, vai procurar o RH do órgão que ele estiver prestando serviço, vai falar, olha, eu vou optar por contribuir em cima dessa verba temporária. E aí ele passa a contribuir. Quando ele contribui sobre essa verba temporária, a prefeitura também fica sendo obrigada de contribuir com a parte patronal da mesma forma. Como eu disse, essa alíquota ela é fixada em 14%, ela ficou definida em 14% depois da emenda 19, da emenda 103, em 2019, que lá determina que nenhum servidor público pode contribuir menos do que o servidor público federal. A contribuição patronal, né, como eu havia dito também, é um valor que é recolhido pela prefeitura, pela Câmara e pelo IPREM, sobre o pagamento dos servidores efetivos. Ele vai usar a mesma base de contribuição que o servidor optou. Então, se o servidor optou em receber só as verbas permanentes, a prefeitura vai contribuir só em cima das verbas permanentes. Se o servidor optou em contribuir em cima das permanentes mais as temporárias, a prefeitura também deve contribuir sobre as duas, sobre todas as verbas que ele fez a opção. E essa alíquota, ela é de 18,82%. A licença sem vencimento, como já foi dito, tem que contribuir em cima de 32,82% e sobre as verbas permanentes. No caso, o servidor não vai ter verba temporária, porque vai estar de licença sem vencimento, e ele tem que contribuir enquanto durar a licença. Com isso, a gente chega na modalidade, na forma da nossa arrecadação. Então, o que são os recursos que a gente tem, que a gente recebe? Então, a gente recebe a contribuição do segurado, a contribuição patronal e a licença sem vencimento. Isso totaliza as receitas de contribuição. O aporte do déficit, os parcelamentos, que eles são divididos entre a parte dos juros e o principal da dívida, o COMPREV, que é a compensação previdenciária, a rentabilidade das aplicações financeiras, restituições é quando um servidor ou um aposentado tem algum valor pago a mais e recebeu a mais e ele está fazendo a devolução desse valor, e as transferências financeiras, que é o recurso que a prefeitura passa para fazer o pagamento da folha dos aposentados, que é de responsabilidade do Tesouro. Então, com isso, a gente totaliza a receita do ano de 2021 em R$ 16.922.374,41. Em 2022, R$ 18.882.717,44. Em 2023, R$ 27.552.267,22. Em 2024, a gente tem a data focal paralisada em outubro, então essa receita foi até outubro de 2024 e ela totalizou em R$ 32.729.524,33. Então, eu vou falar especificamente de cada uma das contribuições, de cada uma das receitas, né? A receita do segurado, que é aquela que descontou do servidor. Então, que tem a origem dos servidores da prefeitura, da Câmara, os aposentados, os pensionistas e os servidores ativos do IPREM,
em 2021, totalizaram em R$ 4.692.727,62. Em 2022, totalizou em R$ 4.471.855,53. Em 2023, R$ 6.135.599,39. Em 2024, até o mês de outubro, R$ 5.528.681. As contribuições patronais, elas são repassadas pela Prefeitura, pela Câmara e o próprio servidor ativo do IPREM. Então, no ano de 2021, totalizou em R$ 6.033.155,59. Em 2022, R$ 711.523,43. Em 2023, R$ 7.877.377,07. Em 2024, R$ 6.897.281,17. O demonstrativo das contribuições de servidores em licença sem vencimento, nesse período de 2021 a 2024, eles se deram da seguinte forma: em 2021 foi R$ 34.244,65. Em 2022, R$ 14.569,33. Em 2023, R$ 8.331,71. Em 2024, R$ 7.924,52. Nós tivemos vários parcelamentos, né, vigentes durante esse período, alguns bem longos, outros mais curtos, né? Então, os parcelamentos mais longos, que eram o de 2000, ele deu-se início em 2023, 2013, e eram consideradas 240 parcelas. Nesse período de 2021 até o 2024, a gente pagou as parcelas 93 até a parcela 139. Então, foi o parcelamento 671 e o 672, que começou na mesma época, né, pagou a mesma quantidade de parcelas, de 93 parcelas até a parcela de número 93 até a parcela de número 139. Em 2017, foram firmados também 2 parcelamentos, 1.355 e 1.443, e eles foram de 60 parcelas. Eles já encerraram, né, já finalizaram esses 2 parcelamentos, mas no período de 2021 até outubro de 2024, pagou-se as parcelas da 39 até a 60. Em 2019, firmou um parcelamento na quantidade de 30 parcelas, e ele foi de 2021 até 2024, pagou-se a parcela 13 até finalizar a parcela 30. Em 2021, foi firmado um parcelamento em 45 parcelas, e as 45 parcelas foram pagas dentro desse período. Então, o valor principal, né, da dívida paga nesse período foi de R$ 6.151.721,53. Os juros e correção desses parcelamentos totalizaram R$ 7.142.874,09, totalizando um montante de R$ 13.294.595,62. O aporte da folha de pagamento, né, como a gente já disse, ele foi os aposentados que tiveram os seus benefícios implementados até 31 de dezembro de 2004, ele é considerado os aposentados e pensionistas pagos pelo Tesouro, que a gente chama
os aposentados do aporte, porque a prefeitura faz um aporte financeiro para o pagamento dessas despesas, né? E nesse período, de 2021 até 2024, nós recebemos, em 2021, R$ 2.945.043,27. Em 2022, R$ 2.943.986,57. Em 2023, R$ 3.291.972,88. Em 2024, R$ 2.491.287,69. Então, esse 2024 também, vale lembrar que ele é só até o mês de outubro, né, de 2024. Então, totalizaram os valores em R$ 11.672.290,41. Aqui a gente tentou demonstrar a evolução, né, como que foi a evolução desses benefícios, que as pensões, a folha do aporte começou lá em 2021 com 585 mil, hoje ela começou ao contrário, em 2021 615 mil, e hoje ela está em 585.230. Esses benefícios, eles são tendenciosos a diminuir, porque eles têm um grupo de beneficiários fechado. Então, se um aposentado vem a falecer, vira pensão, mas na hora que essa pensão cessa, né, ela se acaba, então aquele benefício ele também acabou. Ele não vai aumentar. O aumento que ele tem aqui é só pelas correções de salários, né, mas não tem nenhum acréscimo de vidas nessa modalidade desses benefícios. O aporte do déficit atorial. O déficit atorial, como eu disse, foi uma lacuna inexistente de contribuição entre junho de 92, que foi a posse do primeiro concurso da prefeitura, até setembro de 2000, até outubro de 2002, que foi quando foi criado o IPREM. Durante esse período, a gente contribuía para o IPSENG, e o IPSENG não era um plano de previdência, ele era simplesmente um plano de saúde e que tinha cobertura de pensão. Então, baseado nessa situação, nós ficamos mais de 10 anos sem contribuição previdenciária. Gerou uma lacuna muito grande durante esse período, e aí chama-se déficit atorial, que é a falta o desequilíbrio entre a receita e a despesa no futuro. Para arcar com essa despesa no futuro, o município começa a pagar, né, essa conta agora, porque ela vai entrar em desequilíbrio lá na frente, daqui a 30 anos, mas se deixar para começar a fazer essa reposição de receita só nessa época, vai ficar um custo muito alto. Então, a Secretaria da Previdência, pensando nessa possibilidade, ela já começou a determinar valores que devem ser repassados mensalmente para o Instituto, de forma a eles irem sendo guardados para custear esses benefícios no futuro. Em 2021, a gente recebeu R$ 2.844.767,88. Em 2022, R$ 3.759.223,50. Em 2023, R$ 5.248.563,35. E em 2024, até o mês de outubro, R$ 5.540.087,20, totalizando R$ 17.392.641,93. Só para demonstrar aqui essa evolução, né, do recolhimento do aporte, né, com base na prefeitura, a gente percebe que em 2021 a parcela da prefeitura era R$ 236.984,74. Em 2023 ela passa para R$ 313.241,03.
Em 2023, 437.376,68. Em 2024, 533.737,92. A Câmara também tem uma parcela, né, baseada nesse déficit atuarial, porque ela tem a mesma situação que a Prefeitura tinha, e a parcela da Câmara, este ano de 2024, ela está no valor de 19.510,65. Então, a gente recebe, né, mensalmente de déficit atuarial 553.248,57 centavos. Outra fonte de recurso que a gente já havia falado era as rentabilidades sobre as aplicações. Então, em 2021, a gente tinha um montante de recurso de 78.957.708,61. E sobre essas aplicações, a gente teve um rendimento de R$ 1.707,10,35, com um montante aplicado de R$ 84.205.880,42, a gente teve uma rentabilidade de R$ 5.567.552,63. Com um recurso aplicado de um montante de R$ 97.834.666,62, a gente teve uma rentabilidade de R$ 15.166.003,33. E em outubro de 2024, a gente totalizava um valor de R$ 107.549.183,74, que finaliza uma rentabilidade de R$ 8.871.885,60. Haja visto que em 2021 a nossa rentabilidade foi muito baixa, reflexo ainda da pandemia, então todos os investimentos sofreram muita volatilidade, né, por causa da pandemia, e ela vem recuperando esse fôlego gradativamente. Em 2022 já foi um pouco melhor, em 2023 a gente teve um bom resultado, em 2024 a gente não vai conseguir esse resultado tão grandioso como em 2023, porque a gente tem muitos recursos que estão sendo aplicados para prazo de vencimento em 2025, 2026, e às vezes até um pouco maior o prazo, né, porque a gente tem essa possibilidade de estender o prazo de aplicação, porque a nossa necessidade do recurso é mais longo mesmo. Mas está sendo bem, assim, a gente está sendo bem remunerado, e aqui fica muito claro, né, a condição que a gente às vezes sofre, o mercado financeiro sofre, e automaticamente os recursos aplicados sofrem essa mesma volatilidade. A compensação previdenciária, que ela é um recurso que o servidor, quando ele trabalhou em outro local, que seja iniciativa privada, que seja em outro RPPS, né, ou vamos dizer, uma professora que trabalhou no IPSENG, trabalhou no Estado, então o IPSENG é considerado um RPPS, quando ela trabalhou lá por um determinado período e faz um concurso e vem para cá, ela traz essa contribuição desse período. E aí acontece a compensação entre os dois regimes. O regime do INSS manda o recurso para cá, referente àquele período que ela trabalhou no INSS, que chegando aqui complementa com o que nós arrecadamos aqui para ter o pagamento do benefício dela. Esse recurso ele só começa a ser recebido a partir da data que a pessoa aposenta. A maioria das vezes até muito além depois que ela aposenta. Porque enquanto ela não aposentou, a gente não pode buscar esse recurso. Só depois da aposentadoria que a gente promove, né, a Comprev, que é a compensação previdenciária. Então, em 2021, a gente arrecadou R$ 169.146,58. Em 2022, R$ 274.711,06. Em 2023, R$ 3.271.097,16. Em 2024,
até o mês de outubro foram 14.456.038,05. Então, a gente fica muito satisfeito em dizer que no período de 2021 a 2024, a gente teve um valor arrecadado, um montante de R$ 5.170.992,85. Parece ser um valor pouco, né, pelo volume, mas nós somos considerados um dos melhores institutos para receber compensação previdenciária. A gente tem feito um trabalho bem legal e esse trabalho que deu esse resultado de um recurso bem expressivo. Então, as receitas do IPREM, elas são essas que foram apresentadas. Agora eu vou falar para vocês das despesas. No IPREM, nós temos dois tipos de despesa, a previdenciária e a despesa administrativa. A previdenciária é o pagamento dos benefícios de previdência mesmo, pagamento de aposentado, pagamento de pensionista, o pagamento de compensação previdenciária, porque da mesma forma que a gente recebe receita do INSS, se um servidor trabalhou aqui, pediu exoneração e foi para lá e aposentou no INSS, então o inverso é verdadeiro. Então a gente também tem que pagar sobre esse período que ele contribuiu aqui para o IPSENG. Nós totalizamos a despesa administrativa, que é a despesa com a manutenção da sede, consultorias, folhas de pagamento, software, né, para utilização de contabilidade, de folha de pagamento. Então, essa é a despesa administrativa. Em 2021, nós tivemos um total nós tivemos uma despesa de R$ 738.694,67. E a gente teve uma despesa previdenciária de R$ 16.673.978,31. Então, aqui está o maior volume de gasto, exatamente porque aqui é que paga todos os benefícios previdenciários, que ele é tendencioso a crescer, porque cada vez que as pessoas vão completando seu tempo de aposentadoria, eles passam a contribuir sobre isso daqui. A gente tem um total de receita de R$ 18.197.904,71 no ano de 2021. No ano de 2022, a gente passou a ter uma outra modalidade de despesa, que é o progestão. O progestão é uma despesa que a gente passou a ter, e também a gente passa a ter uma receita para essa finalidade. O progestão é considerado o ISO, né? O ISO que existe lá na iniciativa privada é o ISO aqui dos RPPS. Então, ela é uma certificação de qualidade e boa gestão. E nós somos certificados, né? Nós somos certificados no modalidade nível 2, e a gente já está se preparando aí para renovar nesse progestão, e vamos passar por nova auditoria agora no mês de janeiro para a renovação desse progestão. Então, para que a gente mantenha esse progestão, a gente tem que estar capacitado, tem que promover várias ações que demandam um custo maior. Então, para a manutenção desse progestão, tem uma verba definida e a gente tem que cumprir alguns critérios de qualificação, de entrega de informações, e para isso tem os recursos que é destinado para essa despesa. Em 2022, nós tivemos um total de despesa administrativa de R$ 944.468,62, com progestão de R$ 60.897,96,70. A previdenciária, R$ 18.380.441,60. Tivemos uma despesa com PASDEP de R$ 24.036,40, totalizou em R$ 19.348.946,08.
Em 2021, nós tivemos uma despesa muito alta com o PASEP, no valor de R$ 785.231,73, porque fomos autuados pelo PASEP, logo lá à frente a gente vai falar sobre isso, por isso que foi esse valor, nesse montante tão alto. Em 2023, administrativa, R$ 1.161.298,23, progestão, R$ 129.675,09, previdenciário, 23.093.897,05, o PASEP, 1.195,48, um total de despesa de 24.255.490,76. Em 2024, administrativa, R$ 1.100.781,32, projeção, R$ 116.823,04, previdenciário, R$ 18.931.238,26, uma despesa com PASEP de R$1.575,01, num total de despesa de R$ 20.033.595,59. Então, essa despesa, né, que eu disse que da administração, é a manutenção da autarquia, né, e aqui reforço o que eu disse, a folha de pagamento da parte administrativa do IPREM e seus encargos, perícias médicas, né, quando tem alguma aposentadoria por invalidez, consultorias, assessorias, softwares, capacitação da equipe e dos conselheiros e pagamento de PASEP. Para essa despesa administrativa, ela não é uma despesa, não é um dinheiro que ele não tenha lastro, ele é definido por lei o seu limite. Então, ele é baseado no tamanho do município, então nós somos definidos como município de médio porte. E aí, esse percentual, ele é definido baseado nessa condição de tamanho do município. Então, como que é calculado? Pega a folha de pagamento bruta do ano anterior, da prefeitura, da Câmara, dos aposentados e do IPREM, do pessoal da ativa, aplicava-se em 2021 2%. Em 2022, teve uma variação de alíquotas, que ela primeiro foi 2% em cima da receita da folha bruta, depois ela passou a ser 3%, mas só em cima da base contributiva, né, que é as contribuições que a gente faz, e depois da emenda da portaria 1467, em 2022, ela passou a ser 2,3% sobre a receita bruta, né, sobre a folha de pagamento bruta dos empregadores, e com um acréscimo de 0,25 pontos percentuais, que é para manutenção do progestão. Então, permanece essa mesma alíquota até hoje, e a gente teve, em 2021, uma receita para taxa de administração de R$ 966.293,77, e tivemos uma despesa de R$ 739.078,17. Fizemos uma economia, né? Tivemos uma sobra de R$ 227.215,60. Em 2022, a nossa receita foi R$ 1.187.435,83, contra uma despesa de R$ 995.892,12, com uma sobra de R$ 191.543,71. A receita no ano de 2022, ela foi R$ 1.571.600, contra uma despesa de R$ 1.327.775,61, com uma economia de R$ 243.824,39. Em 2024, até outubro, nós tivemos uma receita de R$ 1.622.000, contra uma despesa de R$ 1.063.013,90, com uma economia de R$
986,10. Logo na frente a gente vai falar que essas economias aqui, elas não estão assim disponíveis, ela tem uma destinação. E essa destinação é uma história que eu expor agora, que é a questão do PASEP. O PASEP, todo mundo sabe, né, a maioria das pessoas sabem que ele é uma contribuição, e ele chama Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Ela é uma contribuição que ela foi definida pela Lei Federal 9715 de 98. Ela também estabelece a contribuição, né, para o PIS/PASEP dos entes públicos através do decreto 45.945/24 do ano de 2022. E ela regulamenta que os órgãos públicos, as pessoas jurídicas de direito público, elas têm que recolher mensalmente, né, o PASEP sobre as receitas correntes arrecadadas e as transferências correntes arrecadadas e as receitas de capital também recebidas. A Secretaria da Previdência, ela já tem um posicionamento um pouco diferente. Lá no artigo 15 da Portaria 402, ela define, né, como que vai ser pago as despesas da taxa de administração. Ela fala assim: as despesas correntes das aplicações de recursos ativos financeiros não poderão ser custeadas com os recursos da taxa. Na hora que a gente tem uma aplicação financeira, ela também gera algumas tarifas. Então, se essas tarifas e essa taxa de administração da aplicação, ela não pode ser paga com o valor da taxa, ela tem que ser descontado, suportado, né, pelos próprios rendimentos das aplicações. Nessa ocasião, né, lá em 2021, o Tribunal de Contas, ele manifestava do entendimento que a taxa de administração ela deve ser destinada exclusivamente para a despesa da manutenção da autarquia. Então, assim, ela é para aquilo que a gente já mencionou, é para pagar água, luz, aquela RPPS que tem aluguel, né, pagaria o aluguel, pagaria o médico perito, os servidores do Instituto, pagaria o GETON, que é uma gratificação que paga para os conselheiros, pagaria os softwares que a gente usa para contabilidade, para folha de pagamento, né, as assessorias, tudo isso é para custeio e manutenção da autarquia. Foi muito discutido como que a gente ia, qual que era o entendimento do PASEP, que horas que é, qual a receita que ela poderia ser paga nesse PASEP. E a gente chega, assim, em algumas discussões, por quê? A forma do cálculo do PASEP, a gente percebe uma bitributação. Vamos analisar o seguinte: a prefeitura utiliza do recurso do FPM ou do ICMS para pagar a contribuição patronal. A autarquia, né, o IPREM é uma autarquia municipal, ela é um braço da prefeitura. Então, aquilo que era receita lá, quando ela vai passar para nós aqui, ela virou uma despesa para ela e entra aqui como uma receita. E a gente entende que quando essa receita entra aqui, ela caracteriza uma bitributação, porque ela já foi tributada lá sobre o PASEP, né, para o PASEP, lá na prefeitura. Então, na hora que ela entra aqui, ela fica caracterizada uma bitributação. E a gente também não concorda muito, né, com a condição de um RPPS pagar, ter que recolher para o PASEP, uma vez que a finalidade do INSS, que a gente chama de RGPS, é a mesma. E o INSS, ele é isento do recolhimento do PASEP. Uma outra forma também, né, de sustentação para não recolhimento dentro do PASEP é que os RPPS da União também são isentos. Então, a gente chegou num consenso que, por falta de sustentação, de forma de recolhimento e da legalidade, a gente não iria recolher,
sabendo que a qualquer momento viria uma auditoria, um levantamento, né, e poderíamos ser cobrados sobre a falta desse recolhimento. Mas ele só iria ser cobrado nos últimos 5 anos. Então, como o IPREM já está caminhando para fazer 21 anos, né, ele está atingindo a sua maioridade, então, qualquer momento que a gente deixasse de recolher, só poderia ser cobrado nos últimos 5 anos. E nós recebemos a visita, né, dessa auditoria, foi em 2021. Então, nós ficamos aí quase 15 anos sem o recolhimento do PASEP, porque a dívida caducou. Como essa deliberação de não recolher enquanto a gente não fosse autuado, porque aí na autuação ele ficaria muito claro qual que era a forma de, como que seria a forma de cálculo, dali para frente a gente não tinha como sair fora e aí a gente passaria a fazer o recolhimento. Foi quando, em 2021, a gente foi surpreendido por uma auditoria da Receita Federal, né, que ela tem a sua representação nos Montes Claros, e ela encaminhou o auto de fração de número 13.136. E nesse auto de infração, datado em 19 de março de 2021, ele autua, o fiscal fala, né, do descumprimento das normas relacionadas na composição da base de cálculo para o PASEP, dos fatores geradores ocorridos entre o período de 2017 até 2019. E aí ele faz o levantamento de todos esses valores e aplica, né, o 1% sobre essas receitas, que a gente entende que não era devida, mas a gente não tinha como fazer nada antes de ser autuado. Então, a Receita veio, nos autuou no montante de principal de 513 mil, aplicou a multa e aplicou os juros, e o valor apurado, né, que deveria ser parcelado, era R$ 962.032,88. Desse valor, 383.241,50, ele estava plenamente ligado às receitas que a gente chama receita patrimonial, que são as rentabilidades oriundas das aplicações. Então, da mesma forma que foi dito lá atrás, toda receita, toda despesa que fosse oriunda de uma rentabilidade, ela deveria ser paga com o mesmo recurso. Então, esses 383 mil aqui, eles são pagos com os recursos previdenciários. Já o restante, da diferença do 962 mil, ele vai ter que ser pago com a taxa de administração. A gente percebeu que o auto de infração ele vem de 2017 até 2019 e ele veio aqui e a autuação veio em 2021. Então ficou 2020 nessa lacuna sem a cobrança. Só que depois que veio a cobrança de 2017 a 2019, eles não iam nos isentar de pagar o 2020. Então, para sair fora, para eliminar, para diminuir essa questão dessa multa, que ela é bem pesada, a gente fez o quê? Resolvemos recolher o 2020 todo à vista, e a gente pagou só desse 2020 R$ 378.129,23. E o que restou, né, do apurado, deduzindo o previdenciário, que a gente também pagou à vista, nós fizemos um parcelamento para esse recolhimento no valor de R$ 541.936,89. Foram parcelados, né, aqui está o auto de infração, né, onde ele fala 962 mil, que era um total, até que ele vai demonstrando e chega naqueles 543 mil, que isso daqui foi parcelado em 60 meses. A gente entrou com uma ação judicial, né, nós fomos para a justiça, recorrer à justiça, por quê? A gente entende que esse valor que a gente estava recolhendo, ele nem era devido. Mas se a gente, nesse momento, não recolhesse, a gente poderia inviabilizar o município, porque o município ficaria sem a certidão de débitos da União.
e a gente não poderia jamais inviabilizar o município, e aí nós, depois de muito estudo, de debruçar sobre todas as legislações, nós entendemos que não poderíamos pagar esse valor e simplesmente aceitar que daqui para frente era devido e pronto. Não, e aí a gente argumentou e entramos na justiça, né? Então foi requerido também, quando a gente entrou na justiça, poucos meses depois, a gente teve uma liminar. Nessa liminar, ela trazia que poderia ser feita a suspensão das cobranças das contribuições mensais do PASEP, incidente sobre as receitas previdenciárias, que foi utilizado no cálculo como taxa de administração. E ela também entende que que a gente poderia suspender também o valor pago de parcelamento. E que a gente, nesse momento, iria recolher só sobre o que era taxa de administração. Então, o que vinha de taxa de administração, a gente pagaria 1%. E aí, desde fevereiro de 2022, nós suspendemos o pagamento, né? Só que por uma questão assim de estar temerário a essa finalização dessa ação, o que a gente tem feito? A gente tem feito uma reserva. Todo mês vai lá, apura quanto que daria se fosse pagar, pega esse dinheiro e aplica. Então, a gente tem, inclusive, uma conta bancária que chama Reserva do PASEP. Se amanhã essa ação for julgada procedente para nós, favorável para nós, esse recurso que for reunido nessa conta reserva do PASEP, ele tem um acordo que ele voltará para a conta previdenciária. Se a gente não for vitoriosos nessa ação, nós vamos ter que recolher o PASEP e o dinheiro já está lá todo separado para esse pagamento. Então, aqui, a doutora Sabrina colocou aqui um dispositivo lá da liminar que ele fala assim: isto posto, ao tempo em que confirma a decisão liminar deduzida nestes autos, extinguindo o efeito com o julgamento do mérito, decidido julgar procedente os pedidos para declaração de inexigibilidade do crédito tributário constituído pelo lançamento do ofício objeto do auto de infração. Então, o que ele está dizendo? Né? Que o juiz entendeu que era procedente os nossos pedidos, que as nossas argumentações elas eram procedentes. Porém, né, a União, agora em janeiro desse ano, ela recorreu, né, foi para a segunda instância, e desde 24/7/2024, a gente está aguardando o julgamento da segunda instância. Nós acreditamos que a gente vai ser vitorioso com essa ação, e tenho certeza que a gente vai ser vitorioso, mesmo porque a gente, de uma certa forma, está desbravando esse entendimento dentre os RPPS. Eu passo a te dizer que é entre os RPPS do país. Pouquíssimos RPPS tiveram êxito nessa briga com a Receita Federal. Hoje eu tenho conhecimento de poucos RPPS mineiros, e, de certa forma, meio que incentivados também pela gente, porque cada vez que a gente participava de um congresso, de um encontro, de um workshop, eu sempre me manifestava, eu até era bem conhecida como a menina do PASEP, né? Que eu falava, gente, vamos unir forças, vamos dar as mãos, a gente tem que engrossar essa possibilidade de não ter esse recolhimento. Para nós que temos uma taxa de administração considerável, ela já faz diferença. Imagine para aqueles RPPS que tem uma taxa de administração mínima. Como que paga? Não tem condição de pagar. Então, eu sempre era conhecida como a menina do PASEP, a menina que recorreu do PASEP, e graças a Deus, esse título que nós levamos, ele vai, se Deus quiser, ele vai ser vitorioso, e aí a gente pode chamar que o RPPS Três Marias foi o menino do PASEP. A gente entra agora para a compensação previdenciária, né, que é o que eu disse anteriormente. Comprev é o mecanismo que permite preservar em um regime de previdência
pelo seu caráter contributivo, a responsabilidade pelo pagamento de um benefício previdenciário, que consiste o acerto financeiro entre o regime geral de previdência, representado pelo INSS, e os regimes próprios de previdência social, os RPPS, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, permitindo o equilíbrio entre eles, né? A compensação previdenciária a pagar. Também já foi dito que todo servidor que um dia foi servidor efetivo do município, por algum motivo, pediu exoneração e vier a se aposentar pelo regime geral, o INSS, ou por outro RPPS, o valor que contribuiu para o IPREM, o mesmo deverá ser pago na mesma proporção de tempo e valor ao INSS ou a outro RPPS. Então, se alguém pediu exoneração e foi e vai se aposentar lá no INSS, a gente tem que apurar qual que era a contribuição dele daquela época e fazer um repasse, né, para o INSS. E ainda assim, o inverso também é verdadeiro, então todo aquele servidor público que passou no concurso público, que trouxe o seu tempo para cá, que quando passa a gente pede CNIS, CTC, que é para a gente comprovar o tempo que a pessoa tem lá na iniciativa privada, e também a gente tem direito do recebimento, né, pelo INSS ou que seja por outro RPPS. Então, no ano de 2021 a 2024, a gente teve uma receita de Comprev de 5.170.992,85. A despesa, que é aquele que a gente paga para o INSS, ainda não está muito alta. Então, ela é um valor bem irrisório em relação à receita. Durante esse período todo, nós só pagamos R$ 3.802,33. E agora eu vou deixar a Regina novamente falar um pouquinho sobre esse quadrinho aqui, esse jogo de números aqui, que ela sabe bem falar sobre ele. Acho que eu até entrei bastante na fala dela. Me perdoa, acho que eu me empolguei, Regina, mas fique à vontade. Sem problema, Joana. Sua explanação ficou ótima. Então, como a Joana colocou, a compensação financeira ela é o acerto de contas entre o INSS e os institutos e agora entre institutos, né? Que a gente pode fazer a compensação entre um instituto e outro, entre prefeituras. E a forma da gente receber esse recurso é através do sistema do Comprev, que é onde a gente entra com o requerimento após a pessoa se aposentar. E para fazer o pedido da compensação, a gente utiliza a certidão de tempo de contribuição, que é o documento que o servidor traz para o IPREM no momento que ele vai se aposentar. Quando a gente recebe essa certidão, a CTC, a gente confere, faz uma conferência de todos os dados. Eu gostaria de salientar a importância de trazer um documento correto, porque às vezes a gente recebe um documento com a matrícula divergente, está faltando função, vem sem a remuneração, e esses são os dados mais importantes na hora de pedir a compensação. Quando a gente envia um documento com qualquer erro desses que eu falei, é criada uma exigência, e enquanto a gente não cumpre a exigência, o recurso não é repassado. Então, em 2023, que foi o que a gente recebeu um valor maior, foi porque a gente fez um trabalho mais efetivo, cumpriu as exigências, complementou o requerimento. Nesse período, a gente conseguiu receber um recurso maior. Em 2024, nós também já recebemos, até agora em outubro, um valor bem mais alto, porque houve uma atualização do sistema, e com essa atualização, houve uma análise automática de vários requerimentos. Então, nós conseguimos arrecadar um valor maior. Hoje, a nossa situação em relação ao Comprev está exposta aqui nesse painel. Nós temos 19 requerimentos com exigência indeferido, 15 indeferido ratificado. Esse ratificado é porque a gente já entrou e já cumpriu alguma exigência, e agora a gente está aguardando que ele vá para análise. Temos 29 compensados. Compensado é porque já foi pago todo o valor daquela pensão ou daquela aposentadoria que tinha
que ser repassado ao IPREM. Em compensação, são os que a gente está recebendo hoje. A gente recebe o fluxo mensal e, quando a gente recebe um valor maior, é um fluxo passivo acumulado, que é da data que a gente abriu o requerimento até a data que ele foi aprovado. Então, esse valor é o fluxo passivo acumulado. Indeferido, nós temos 5, em exigência, nós estamos com 25, com análise suspensa, nós temos 6, aguardando a análise 185. Esses 185 foram os que já estão enviados e os que a gente enviou agora recente. Aguardando a análise médica, 51. Esses aguardando a análise médica são os requerimentos de pessoas que se aposentaram por invalidez. Aí essa análise é feita pelo perito do IPREM, aí tem um já em análise, outro, um em análise médica, rejeitado nós temos 4. Esse rejeitado é porque às vezes eram requerimentos com duplicidade, a gente vai lá e rejeita. É um rejeitado do próprio IPREM, como forma de correção de alguma exigência que havia sido criada. E aguardando a compensação da aposentadoria, nós temos 10, que são requerimentos que tem que ser compensada a aposentadoria para poder pagar a compensação de pensão. Então, assim, em vista de, um cenário atual, a nossa compensação está caminhando bem, nós estamos tendo um progresso bom, recebendo bastante recurso, então, assim, nossa compensação está andando bem. Agora a Joana vai continuar. Então, gente, esse trabalho que a Regina e a equipe dela fez é muito interessante da gente evidenciar, porque é por causa de muito treinamento, muita dedicação, muito estudo que elas têm feito e que cada dia vai aprimorando mais, né, a forma de trabalhar, de ter um entendimento do que precisa ser feito para cumprir aquelas exigências, de forma a gente conseguir receber um valor tão expressivo. Porque realmente o nosso município ele também é bem cotado na quantidade de completo que a gente consegue receber. As rentabilidades das aplicações financeiras, elas são divididas em duas modalidades, a renda fixa e na renda variável. A legislação, ela permite que os nossos recursos podem ser aplicados até 100% em renda fixa. Porque a renda fixa ela é uma forma de rentabilidade mais conservadora. Não quer dizer que ela não tem volatilidade. Quando a gente pensa que a taxa de juros aumentou, a taxa de juros diminuiu, isso tudo faz com que a gente tenha uma volatilidade nas rendas fixas, nos investimentos de renda fixa. E aí, isso talvez para que a gente bata uma meta atuarial, que a meta atuarial é um cálculo que é feito do quanto é aquele dinheiro que a gente recebeu ali, que ele vai ser aplicado no futuro, que a gente precisa que ele renda para que dê a sustentação financeira lá no futuro. Então, a gente tem uma meta. E essa meta atuarial, às vezes, ela é bem desafiadora para a gente conseguir cumprir. E dessa forma, a renda variável, ela é uma modalidade de aplicação que ela costuma dar um retorno muito maior do que a renda fixa, embora ela também sofra uma volatilidade maior. Quem está disposto a ganhar mais tem que estar disposto a arriscar mais. Então, é nesse sentido que a renda variável, às vezes, a gente tem um pouco de receio, que é, por exemplo, ações, fundos de exterior, então, tudo isso é considerado renda variável, mas hoje a gente pode ficar muito tranquilo, porque a renda variável, a maioria das aplicações, elas são feitas com bancos, maioria não, todas as aplicações são feitas com bancos oficiais, né, sem o risco de perda. O risco que a gente corre é o risco do mercado, é a ação cair, e aí, às vezes, o valor que você colocou lá, ele diminuiu bastante. Mas, como a nossa necessidade financeira ela é de longo prazo,
se a gente tiver um pouquinho de paciência, né? E às vezes a gente fala até de coração bom, é a gente esperar um pouquinho que logo essa rentabilidade ela vai voltar. A gente só não pode ficar afoito, né? Para retirar o recurso naquele momento que está ruim, porque a renda variável ela tem uma, uma dinâmica que é aquela história assim, você compra, né, o papel da renda variável na hora que ela está ruim, porque na hora que ela ficar boa, aquilo que você comprou de um preço baixo, você vai vender ele em um preço mais alto. É nesse momento que a gente ganha bastante nessas modalidades de aplicação. Esse slide está no local errado aqui, a Regina já falou sobre ele, né? Acho que eu também já falei. E aí a gente apresenta aqui a nossa carteira de investimento. Vocês podem perceber que a gente tem aqui muitos recursos aplicados. Títulos públicos, no Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, no Itaú, o Finacap, o Arbor, o V8, são casas de assets, mas elas têm esses recursos custodiados em grandes bancos. Tem custodiado no banco no Bradesco, no Santander. Então, esse nome de asset, mas ele está lá, guardado, né? Custodiado é a guarda. Quem guarda esse recurso são os grandes bancos. Então, a gente pode ver aqui, ó, que a distribuição que a gente tem hoje na renda fixa, hoje a gente está numa modalidade bem conservadora, então a gente tem 97 milhões, 905.665 reais e 16 centavos aplicado na renda fixa. E na renda variável a gente tem 5.825.954 centavos, e na renda do exterior, né, na aplicação do exterior, nós temos 3.290.553,33 centavos. Então, a distribuição de como que é feito. Esse artigo que a gente que é mostrado aqui, isso é a legalidade. Então, a gente cumpre a legalidade de uma lei que é prevista, né, na Secretaria da Previdência, qual que é os limites que a gente pode investir naquela modalidade aí. Então, vamos pensar aqui, ó, nesse artigo 8º, a gente só pode aplicar no máximo 30% dos nossos recursos. Hoje a gente tem aplicado 5,44%. Né? Nesse artigo 9º, inciso 3º, que é do exterior, a gente só pode aplicar no máximo 10% dos nossos recursos, mas a gente só tem aplicado 3,7% dos nossos recursos. Então, é uma forma de diversificação de aplicação, que é o momento que você, às vezes, perde de um lado e ganha de outro, e cria esse equilíbrio, né, na distribuição. Aqui a gente demonstra que são aonde que veio a gestão, aonde que está guardado esses dinheiros. Então, aqui, ó, Banco do Brasil, Itaú, Caixa, Santander, Bradesco, esse também é um Bradesco, BTG Pactual, o Tesouro Nacional, ele não é um banco, ele fica no próprio Tesouro mesmo, né? Então, não existe banco aqui. E o Banco da Icobal, que é um banco muito sólido também, um grande banco, um dos maiores bancos considerado, ele tem uma equiparação com o Banco Itaú, com o Bradesco, então não é bancos que a gente possa ter o risco de ter perda. Então você vê que os maiores valores estão nos grandes bancos. Aqui também a mesma distribuição, só mais uma forma de representar, né? E aí a gente passa para um outro assunto que é bem chato, às vezes, de se falar, porque é bem técnico, né? Mas é o cálculo atuarial. Hoje, o nosso atuário é o Tiago Fernandes, e a gente costuma dizer, quem que é o atuário? Né? Quem que é o cálculo atuarial? Então, o atuário o cálculo atuarial é um estudo, ele é profissional, e esse profissional, ele é um atuário. Esse atuário,
ele é formado, assim como é formado um contador, é formado um médico, um dentista, ele é formado para prever as ciências atuariais. Então, ele vai estudar para a utilização de técnicas e premissas atuariais. E ele vai prever, né, ele vai avaliar e vai medir a administração dos riscos que a gente corre. A Constituição Federal ela já vem prevendo que a gente tem que adotar critérios, né, que no critério na condição do caráter contributivo, que a gente é obrigado, a gente não tem uma opção, ele é de caráter contributivo e solidário, porque a gente tem que observar os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, a gente não tem que ter só o equilíbrio de dinheiro. O atuarial também a gente precisa, porque hoje, se a gente perguntasse se a gente tem equilíbrio financeiro, nós temos equilíbrio financeiro, mas nós não temos equilíbrio atuarial. O equilíbrio atuarial é uma possibilidade de uma perda financeira lá no futuro. Então, a gente precisa de manter as duas coisas, o equilíbrio financeiro e o equilíbrio atuarial. Esse estudo técnico é baseado em levantamentos de dados da população analisada. Então, por isso que, às vezes, a gente, de 5 em 5 anos, a gente faz aquele recadastramento para a gente fazer essa atualização dos dados dessa população. Quem que é essa população? Os servidores, né, efetivos do município e os servidores aposentados e os pensionistas. Então, é em cima disso daqui que o atuário vai mensurar, né, os recursos necessários para pagar os benefícios que são oferecidos no plano previdenciário. Esse estudo também é que vai definir qual que é a alíquota que a gente vai ter que contribuir. O segurado contribui com 14%, o patronal com 18,82%. Como que ele chega nesse valor? Ele vai lá e apura todas as aposentadorias com reversão, o custo das aposentadorias com reversão para os seus dependentes. Ele tem custo de 16,61% da folha de pagamento dos ativos. A invalidez com reversão ao dependente. O que é reversão com dependente? É quando o servidor falece e deixa o seu pagamento, né, para um dos seus dependentes. Por isso que a gente pede os documentos do cônjuge, dos filhos, né, para medir a idade, o tempo que esses dependentes vão existir em relação àquele segurado. Então, a invalidez com reversão, ela custa 3,68% da nossa folha de pagamento. A pensão dos ativos, 2,59%, e aí a gente tem um custo anual líquido de 22,88% para custear, né, a folha dos ativos, para custear a folha dos aposentados. Com isso, a gente também é previsto, né, a alíquota da taxa de administração. E dentro da alíquota da taxa de administração é 2,55% somado aos 22%. Então, precisa-se de uma alíquota anual de 25,43%. Hoje, o município paga 32,82%. Então, ela está bem acima, né, do valor da alíquota que era definida. Ele não pode diminuir a alíquota do patronal e nem do segurado. O segurado, porque ficou definido que nenhum servidor poderá pagar menos do que o servidor da União. E o patronal, se fosse para olhar dessa forma, a gente ia deduzir, né, os 25% dos 14% era a taxa que a gente teria. Mas como existe déficit atuarial, também existe essa previsão. Se existe déficit atuarial, não pode ser diminuído a alíquota patronal. Então, enquanto existe déficit atuarial, essa alíquota, mesmo que ela dê um determinado custo menor aqui, ela jamais poderá ser diminuída. E aí foi isso que eu estou dizendo, que como a gente tem déficit atuarial, né, que o plano previdenciário, ele não pode ser diminuído, né? Dessa forma, o valor apurado identifica para que o plano seja equilibrado, necessitamos que, ao final de cada benefício proposto, haja os recursos financeiros para honrar o pagamento. É a conta que o atuário faz, né?
o atuário levanta, né, chama as provisões matemáticas de benefícios a conceder. Aqui está a folha de pagamento dos servidores ativos, que ainda não se aposentaram. Então, o valor atual dos benefícios futuros, quer dizer, o valor dos nossos salários de hoje, projetado no futuro, a gente precisaria de 227 milhões 115 mil. Essa provisão aqui são os valores que a gente já deveria ter em caixa para pagar isso aqui, porque levou em consideração que a gente vai ter contribuições futuras do ente, né, que é o que a prefeitura paga, no montante de 54 milhões, contribuições dos servidores no montante de 41 milhões, e ele vai fazendo esse estudo com cada uma das classes, os benefícios a conceder, os benefícios concedidos, o Comprev a receber dos benefícios concedidos e dos benefícios a conceder, deduz o que a gente tem em caixa hoje e os parcelamentos que a gente tem para receber, e ele, depois que ele apurou tudo isso, ele chegou num consenso que o nosso déficit atuarial é 200 milhões 186.358,09. Esse equacionamento, né, de déficit atuarial é a contribuição destinada a custear o tempo de serviço passado e ou para o equacionamento do déficit atuarial. Então, o tempo que já passou e que não houve contribuição, então a gente tem que arrumar uma forma de pagar aquilo ali para no futuro a gente chegar lá no final com esse equilíbrio. A Secretaria da Previdência, ela vai soltando legislações e ela vai entendendo a forma que todo município tem essa situação e vai criando artifícios para que a gente consiga chegar ao final desse processo sem o valor, sem que a gente não tenha o valor para honrar os compromissos. Então, se hoje a gente pega o montante que a gente tem de recursos, que eu falei lá atrás, 107 milhões, mais os parcelamentos que a gente tem para receber, se hoje o IPREM fechasse as portas e falasse assim, não vai receber mais nada, o dinheiro que tem, ele daria para pagar os benefícios existentes por 15 anos. Então, isso daí é um período que a gente fala que é baseado na duração que a gente tem. Então, é o tempo que a gente gastaria para fazer para gastar esse dinheiro que foi guardado. O déficit atuarial, ele é calculado juros sobre ele. Então, o que a portaria 1467 vem trazendo? Que se a gente já tem esse dinheiro, que a gente vem aplicando ele para essa finalidade de 15 anos, então que a gente só deveria pagar, que o município só deveria pagar juros do que excedesse desses 15 anos. Então, ele deduz, apura, transforma esse valor dos 200 milhões, baseado no tempo da duração desse passivo, e ele chega no montante de 26 milhões, que é o recurso que a gente tem, que ele deve ser deduzido nos 200 milhões. E nessa modalidade, a gente chega num montante de fato, o déficit atuarial a ser recolhido passa a ser 173 milhões 277.715,67. E ela pode ser financiada em até 2 vezes o valor do passivo. O nosso valor, o tempo do nosso passivo aqui é 15 anos, então ele pode ser em até 30 anos. E aqui a gente explica, né, que o LDA, limite de déficit atuarial, é a parcela relativa ao déficit atuarial que poderá não compor o plano de amortização. Ele é calculado em função dos seguintes fatores: duração do passivo ou sobrevida média dos aposentados e pensionistas. Então, ele vai ser calculado entre a duração do passivo e o tempo médio que será necessário para pagar o benefício, trazendo no valor presente. Então, quando faz todas essas contas, ele entendeu que o dinheiro que a gente tem hoje
daria para pagar os benefícios por 15 anos. E aí ele vem com uma proposta, né, de como pagar, qual que é a forma de pagar esse déficit atorial, uma conta tão grande que todo mundo fica assustado e achando que o IPREM está quebrando e que o IPREM está devendo, e não é isso. Então, é mesmo para esclarecer, por isso que eu costumo dizer que o assunto déficit atorial é um assunto espinhoso, o cálculo atorial é espinhoso, porque a gente fala de valores que estão em débito. Então, como que pagaria esses 173 milhões? Ele cria aqui uma modalidade de financiamento que esse financiamento ele vai poder ser pago até 2053. E aí ele vai pegando esse valor do déficit atorial e determinando que cada ano ele tem que ser pago um montante. E esse montante vai ser dividido em parcelas mensais, igual a prefeitura tem pagado aí 533 mil de parcelas mensais, e ela vai criando esse equilíbrio, que esse valor vai sendo recolocado nos caixas do Instituto para que ele seja aplicado e reservado para o pagamento dos benefícios lá no futuro. Então, ele é uma forma que isso é uma forma que é muito estudado, muito projetado, e se for pago e bem gerido, não tem risco de o Instituto quebrar e que a gente vê, nosso maior receio é, né, o Instituto quebrar e quando a gente se aposentar, como que vamos receber. E o que a gente sempre deixa muito claro é que eu gosto muito de trazer para o servidor que ele não precisa de preocupar, que os recursos estão sendo bem geridos, o Instituto está sendo bem gerido, ele tem uma possibilidade de trazer uma tranquilidade, né, para as famílias. Hoje a gente está gerindo aí mais de 1.000 pessoas, quer dizer que a gente está gerindo mais de 1.000 famílias, a gente está gerindo aí em torno de 3.000 vidas. Então, o nosso objetivo é trazer mais tranquilidade para o servidor e pensar que a gente está contribuindo para um instituto sólido, né, para uma condição sólida. Nesse momento, eu entrego a minha função, né, eu estou saindo do instituto, mas passei por esse trabalho por 17 anos, e eu tenho certeza que eu sei contar desse instituto muito, muito como eu sei contar da minha vida, né, porque essa modalidade que a gente escolheu de se aposentar através de uma lei que foi criada e que a gente pôs para crescer e que virou uma instituição que é um gigante hoje. É como se eu plantasse uma sementinha e estão vendo hoje, estou colhendo frutos bem grandes, né, com relação a tudo isso aí. Eu hoje passo a missão para uma outra equipe, né, e eu tenho certeza que essa equipe está preparada para levar tudo isso adiante e continuar gerindo da melhor forma possível e que logo à frente a gente vai ter e continuar a ter essas mesmas possibilidades. A gente não pode dizer que não vão ter situações diversas. A gente vai precisar de passar por uma reforma previdenciária, porque a gente não passou lá em 2019, a gente vai precisar de passar, mas é necessário, a gente está devendo mais, então é necessário tudo isso. E eu tenho só a agradecer, né, agradecer à equipe do IPREM, que eu não faria isso chegar onde chegou sozinho, né? Não existe nenhuma possibilidade de uma grande instituição chegar aonde ela tem um grande benefício sozinha. Só foi possível, né, porque eu tinha uma equipe totalmente engajada, totalmente engrenada, com o mesmo propósito que eu tinha. Sonharam os mesmos sonhos que eu sonhei. Então, fica aqui, né, o meu agradecimento por me confiar numa missão tão grandiosa por tantos anos, foram 17 anos, que eu tenho certeza que eu talvez não tenha feito o melhor de tudo isso, mas eu fiz o meu melhor, entreguei o meu melhor. A gente aprendeu muito, nós tivemos muitos desafios, foi bem desafiador todo esse processo. E aí eu deixo aqui uma frase que eu gosto muito dela, né, que muito me representa.
Gosto do que me desafia. O fácil nunca me interessou. Já, obviamente, impossível sempre me atraiu, e muito. Clarice Lispector. Então, eu acho que a gente pegar uma missão de algo que está fácil, não tem desafio. O maior desafio foi pegar uma instituição que não existia nenhum real em caixa, em 2004, 1º de janeiro de 2004, abrimos as portas sem nenhum real em caixa, e hoje nós chegamos aqui com quase 21 anos, com 107 milhões. Então, tudo isso é grandioso, é bem desafiador, mas é muito confortante. Eu fico muito feliz porque eu fiz tudo isso de uma forma que foi muito satisfatória da minha parte, né? E eu deixo aqui o meu agradecimento, desejo desde já um feliz 2025, que ele seja próspero para todos os servidores, né, para todos os servidores ativos, para todos os servidores aposentados, para todos os nossos colaboradores da equipe do IPREM, né, e aqueles que também têm a parceria conosco, que são as consultorias, né, que trabalharam duramente com a gente durante todo esse tempo. E eu passo a palavra agora para a Regina, para ela finalizar. Jonathan, eu gostaria de te agradecer pelo excelente trabalho, dizer que você está deixando um emprego super bem cuidado, foi sempre bem gerido. Então, assim, nós temos que dar continuidade ao seu trabalho, que foi muito bem feito. E desejar que você seja muito feliz, né? Que você, quem sabe, daqui a um tempo você retorne para o IPREM, continue conosco, né? Mas no mais é te agradecer e agradecer a todos que nos assistiram e encerramos aqui essa live. Desejar a todos um feliz ano novo e até a próxima.